A paz, povo de Deus, eu sou o Éder França, direto do canal Tua é a Glória. Queridos, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ative o sininho, para que vocês não possam perder nenhuma notificação aqui do nosso canal. Amém, queridos? O tema de hoje é o que é o vaso de alabastro. Porque o vaso de alabastro ficou tão conhecido e tão famoso na Bíblia. O vaso de alabastro é conhecido entre os cristãos por ter sido o tipo de recipiente utilizado para portar óleos ou essências em algumas passagens do Novo Testamento. Diante disto, muitos ficam curiosos sobre como era esse vaso e o que significa alabastro. Originalmente, a forma neutra do grego alabastros era usada para designar um frasco de alabastro que possuía um gargalo comprido. Quando o conteúdo era utilizado, tal gargalo era rompido. Geralmente, o conteúdo armazenado nesses frascos eram óleos ou essências. O alabastro era uma variedade de carbono de cálcio produzido por depósito natural e hidratado. Existe uma diferença entre os alabastros da antiguidade e os mais modernos. O alabastro moderno é um tipo de gesso, sendo uma pedra mais mole. Já os alabastros da antiguidade, chamados no hebraico de shaishi ou sheshi, geralmente eram de mármore, composto de calcita. Isso você encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2. Também você encontra lá em Esther, capítulo 1, versículo 6. Esse material, em sua forma pura, tem uma cor branca e translúcida. Geralmente, o alabastro era encontrado em regiões calcárias, em cavernas e locais próximos de nascentes. Os alabastros eram muito utilizados na escultura de estátuas e na fabricação de vasos, frascos, caixas, garrafas e recipientes em geral. Havia vasos de alabastro fabricados na região da Palestina com pedras escavadas no Vale do Jordão. Outros eram importados do Egito, sendo estes mais valiosos. E o vaso de alabastro na Bíblia? No Novo Testamento, encontramos algumas passagens que fazem referência à utilização do vaso de alabastro. A primeira está no Evangelho de Mateus, quando Jesus é ungido em Betânia. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Mateus capítulo 26, versículo 7, você encontra. Nos evangelhos de Marcos e João, encontramos um texto paralelo ao relato do evangelho de Mateus. No caso da referência de Marcos, trata-se de um paralelo exato. Já no texto do evangelho de João, algumas diferenças cronológicas podem ser percebidas, porém nenhum detalhe entra em conflito com os textos de Mateus e Marcos. Alguns argumentam que na narrativa de João é dito que a mulher ungiu os pés de Jesus com o unguento que estava no vaso de alabastro, enquanto Mateus e Marcos relatam que o líquido foi derramado sobre sua cabeça. Porém, é possível que ela tenha derramado tanto bálsamo em Jesus que o líquido escorreu até mesmo pelos pés. Sobre isso, João escreve que havia uma libra de bálsamo de nardo puro dentro do vaso de alabastro. Isso está em João capítulo 12, versículo 3. Essa medida equivalia a algo em torno de 450 gramas de perfume, uma quantidade suficiente para cobrir Jesus. Essa mulher, que aparece anônima nos evangelhos de Mateus e Marcos, é identificada no evangelho de João. Ela era Maria, irmã de Marta e Lázaro, aquele que foi ressuscitado. O nardo puro no vaso de alabastro. O líquido que a mulher carregava no vaso de alabastro era o nardo puro. Marcos capítulo 14, versículo 3. O nardo era um perfume raro, feito de raízes de uma planta nativa do Himalaia. Lá nos tempos bíblicos, ele era importado justamente em frascos selados de alabastro. Esses pequenos vasos de alabastros eram abertos apenas em ocasiões muito especiais. Judas estipulou o preço do nardo que havia naquele vaso de alabastro em 300 denários. João capítulo 12, versículo 5.
Isso equivalia a 1 ano de salário de um trabalhador da época. Esse valor também era provavelmente 10 vezes maior que o valor que o mesmo Judas recebeu para trair Jesus. Amém, povo de Deus? Ficamos por aqui e até a próxima.